Agora sim, vamos com mais uma entrevista. Vamos falar sobre atividade parlamentar voltadas às necessidades da população. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Paulo Fiorilo, do PT, que já está aqui com a gente. Deputado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Sempre um prazer participar aqui com vocês do Jornal da Rede Alesp. Pois é, uma notícia aí, não é, deputado? Jovens aí que precisam trabalhar, né? E vamos aí, porque a pandemia está pegando todo mundo e precisa estabelecer as políticas públicas corretas. Eu queria falar um pouquinho dos seus projetos, deputado. O senhor tem um projeto, por exemplo, 370/2020, que fala sobre a indenização para o dependente, para os dependentes em prol de profissionais da saúde que perderam a vida no estado de São Paulo. Como é que é esse projeto? Te falo já, queria só duas observações sobre essa questão da juventude. No Bolsa do Povo, projeto que foi aprovado pela Assembleia Legislativa recentemente, nós apresentamos uma emenda propondo criar o Jovem SUS. Aliás, era uma proposta que a gente já tinha feito na cidade de São Paulo quando fui vereador. É a possibilidade do Estado contratar jovens para trabalhar nas unidades de saúde na recepção. Até porque, infelizmente, você às vezes tem um atendimento muito frio. As pessoas estão querendo saber de coisas, se tem remédio, se tem médico, se tem atendimento. E se você tiver lá um jovem que tiver orientado a prestar informações, a pessoa é bem recebida. Infelizmente, não proliferou ainda. Nós vamos continuar insistindo porque é fundamental oferecer aos jovens uma oportunidade. A segunda coisa, queria só registrar aqui, infelizmente, eu tive agora há pouco participando de uma reunião virtual com os sindicatos metroviários de São Paulo. Eles estão enfrentando uma situação delicada, depois de 30 anos tendo um espaço cedido pelo metrô, que é renovado de 3 em 3 anos, o metrô resolveu pedir o espaço que foi construído a sede, que é utilizada para as reuniões, para as manifestações, e eles têm 22 dias até que a licitação tenha os seus envelopes abertos. É um absurdo, queria deixar aqui esse registro, dizer que nós vamos tentar uma reunião com o secretário de Transporte, com o Baldi, com o Cauê Macris, para ver se é possível repensar, até porque você tem lá recursos que foram investidos para a construção dos prédios. Você não pode simplesmente tirar as pessoas... Desculpa, é um espaço para... É o Sindicato dos Metroviários, que fica na Radial Leste, entre o metrô Carrão e o metrô Tatuapé. É um espaço que foi cedido, já tem 30 anos. Lá os metroviários construíram a sede do sindicato e agora o governo do estado, através do metrô, resolveu pedir o espaço. É ruim, porque você desaloja um sindicato que investiu para construir o prédio e eles agora podem perder o espaço da entidade. Então, nós vamos tentar gestões junto ao governo e eu me comprometi, já que eu tinha essa possibilidade, de já deixar aqui o registro que a bancada do PT está solidária com os metroviários e vai ajudar nessa luta. Bom, com relação ao projeto 370 que você me perguntou, vamos lá. Nós estamos vivendo um momento duro da pandemia. Alguns cientistas, alguns médicos avaliam que a gente pode entrar numa terceira onda muito mais grave, até porque a gente está vendo a Índia, né, uma coisa assim absurda. A Índia hoje agora é o epicentro da pandemia, com variantes novas e assim, a cada dia aumenta o número de casos e de óbitos. E no Brasil a gente continua com um nível de mais de 2.000 óbitos. Quando a gente propôs esse projeto em 2020, ele dialogava com os parentes dos trabalhadores da saúde. Nós perdemos muitos trabalhadores da saúde, médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham no sistema para funcionar e que não tinham nenhum amparo. Então, a ideia surgiu a partir daí. Nós apresentamos um projeto que, se algum funcionário, desde que ele não tenha comorbidade, desde que ele não tenha doença adquirida, viesse a óbito, a família teria uma indenização paga em uma única vez de 100 vezes o salário dele. Desculpa, deputado, nesse quesito eu acho importante ressaltar, porque assim, é incrível como a Índia, por exemplo, se não é maior, um dos maiores fabricantes de vacina no mundo, e o insumo vem da China. O Brasil, se a gente pegar o Brasil tem uma capacidade de vacinação enorme, como já se provou no passado. E, ao mesmo tempo, a gente passa por dificuldades. A gente tem visto nessa semana aí filas para vacinar e problemas, né? Como é que o senhor analisa isso? Porque não basta ter só a capacidade, precisa de uma interlocução melhor. Não, qual é o problema, né? É que não tem vacina. O governo federal, o governo do presidente Bolsonaro, foi incompetente, negacionista e não comprou vacinas quando deveria comprar, até para que a gente pudesse ter começado em janeiro, como começamos, mas não com uma vacina.
Uma vacina que o governo federal negou o tempo todo, é bom que se diga. O Instituto Butantan, a fundação, tentou negociar para vender a vacina e o governo foi negando, dizendo que não ia comprar. Fez o Pazuello, inclusive, recuar daquilo que ele tinha dito. Isso fez com que houvesse um atraso. Hoje, a gente tem lugares que não têm a segunda dose, ou lugares que não têm a primeira dose, está priorizando a segunda. Nós recebemos agora a vacina da Pfizer. Ontem, São Paulo viveu filas, porque as pessoas foram vacinadas, até porque agora a gente está dos 60 aos 62, 63 anos, o que é um público muito maior. Então, o que eu acho que tem acontecido no Brasil, apesar da gente ter uma rede no SUS que é importante, capilarizada, tem que ser valorizada, é que sem vacina você não atinge 1 milhão, 2 milhões de pessoas por dia. E agora, pior, porque você tem que escolher o público. Você não abriu uma campanha de vacinação e falou, todos podem procurar uma unidade de saúde. Você fala, não, agora é de 60 a 63. A partir da semana que vem, quem tem comorbidade, tem que ter... Sim. Então, isso dificulta a logística. Agora, tudo isso porque a gente não tem vacina. Aliás, a Anvisa ainda não aprovou a Sputnik V, por exemplo. Né? A gente tem a Butanvac, que é uma iniciativa que envolve uma universidade dos Estados Unidos com o Butantan. Também ainda não está aprovada. Quanto menos vacinas a gente tiver, mais dificuldade nós vamos ter, mais gente a óbito, mais gente sofrendo, mais gente perdendo emprego, mais gente na miséria, que é o grande problema do Brasil hoje. E com relação à indenização, que é o seu projeto, às vezes pode ser um pai de família, alguém que sustentava a família, como é que é o projeto? O projeto prevê indenização para as pessoas que atuam na saúde. Além dos médicos, enfermeiros, a gente propôs, inclusive, segurança privada e vigilância na saúde, limpeza, anseio e conservação na saúde, recepção de pessoas, alimentação hospitalar, lavanderia, os serviços que estão ligados à administração hospitalar, transporte de pacientes, cuidados ao pós-morte. A ideia é que, se esses que estão na saúde, desde que eles não tenham doenças como comorbidade ou adquiridas, esses poderiam, então, receber uma indenização, como eu te disse, de 100 vezes o valor recebido na última remuneração. A ideia qual que era? Dar uma garantia à família que perdeu um ente, que podia ser o arrimo de família, que ela tenha um pouco mais de segurança. Esse projeto está tramitando, ele é de 2020, mas ainda não está na pauta. Para ser preciso, onde ele está agora, ele teve... A última movimentação foi em dezembro de 2020, tem um requerimento de autoria dos termos regimentais pedindo a tramitação de urgência. Então, nós vamos ver se ele consegue avançar, o que poderia ser uma ajuda importante. Em que pese, você sabe, a saúde foi vacinada, mas mesmo assim ainda temos casos de óbito nessa área. E graças a Deus, os índices de contaminação nessa área da saúde já foram reduzidos, provando como a vacina é importante. Deputado, o senhor também tem um projeto que é o 114 de 2021, que fala das pessoas que, de repente, não estão respeitando as normas, os distanciamentos. Você sabe que eu falei com o prefeito ontem ou anteontem, ele falou, Jeremias, eu sou médico, a gente está fazendo de tudo, mas, infelizmente, muita gente não respeita, nem distanciamento, festas, aglomerações, né? E a gente faz de tudo. E a prefeitura, às vezes, não tem nem recursos para fiscalizar tudo. Como é que é esse projeto do senhor, o 114 de 2021? Desculpa, você falou com o prefeito de... Então, eu vou lembrar o nome, a cidade. É uma cidade pequenininha, já vou lembrar o nome. Ele é médico, eu entrevistei ele ontem, mas já vou lembrar o nome. Não tem problema. Mas assim, deixa eu te falar, eu preciso aqui fazer um registro. A autoria desse projeto não é minha, Sim. É do Gabardo. O Gabardo é um dos especialistas que atuam na saúde aqui no estado de São Paulo. Certo. Uma das entrevistas, aliás, se não estiver enganado, uma entrevista que ele se comoveu, chorou, até porque nós estávamos vivendo um momento muito delicado. Sim. E ele disse que uma das formas para tentar fazer com que as pessoas deixassem de participar de festas, de manifestações, era que aquelas pessoas que estivessem desrespeitando a legislação, elas prestassem serviço na área da saúde. Eu achei uma ideia importante, porque Isso é educativo. Sim. Né? Então, qual que é a ideia? Você vai para a festa, vai para a balada, não está preocupado com a saúde pública, teve lá uma inspeção, você foi autuado e tal, você não vai pagar a multa, você vai prestar serviços na saúde, no atendimento, não no atendimento do doente, mas, por exemplo, numa unidade que recebe pessoas com Covid, você vai lá ajudar, orientar, explicar para a família, você vai viver o drama daquelas pessoas. Ele disse isso, achei interessante, preciso registrar que é uma ideia que eu não sei se existe em outros lugares, e aí a gente propôs então que esses infratores
eles devessem prestar serviços nas unidades de saúde, não no atendimento às pessoas com Covid, mas em unidades que recebem pacientes com Covid. Entendi. O terceiro aqui, deputado, com o início da imunização contra a Covid, né, surgiu uma série de denúncias de pessoas que tomaram a vacina indevidamente, né? A gente viu aí as pessoas cada vez filmando, gravando mais, né? Porque são casos estarrecedores mesmo, né? O que diz o projeto 42 de 2021? Então, ele torna obrigatória a publicação no sítio eletrônico de dados a respeito dos lotes de vacina, a população vacinada no âmbito do Plano Estadual de Imunização, com a finalidade de promover o monitoramento e controle social. Qual que é a ideia? Exatamente essa. A gente tem uma série de denúncias, ainda temos, de pessoas que furam fila e a falta de controle, se o lote tal foi usado, como foi usado, onde foi usado. Você tem acompanhado, assim, teve uma denúncia recente, o próprio governo do estado, dizendo que o governo federal tinha estocado vacina, não estava usando e tal. Então, nós precisamos ter o controle. Aqui no estado de São Paulo, você pode ter um controle a partir do número do lote, a partir das pessoas que estão sendo vacinadas, sem revelar identidade, mas controlar como é que está sendo aplicadas as vacinas, quem está recebendo, até para ter um controle maior e público, para você poder acompanhar. O que a gente propõe? Os dados referidos aí ao que eu li no artigo 1º, quanto aos lotes de imunizantes distribuídos no estado, a identificação do número de lotes, o número de doses em cada lote, nome e identificação funcional do responsável pelo recebimento dos lotes, data de recebimento e local de aplicação, no local da aplicação, quanto às pessoas que receberam as doses imunizantes. A identificação do vacinado deve haver, no mínimo, o nome completo e um trecho do CPF, sem usar a identificação do CPF. E o grupo de vacinação a que pertence, se está naqueles grupos que foram estabelecidos, e a data da vacinação. A ideia é dar mais transparência. Esse projeto, Jeremias, ele está pronto, pode ir para a ordem do dia, pode ser aprovado e espero que possa ser sancionado pelo governador, porque é mais um projeto que dá a transparência necessária num momento tão difícil que as pessoas ficam duvidando daquilo que está sendo feito. Pois é, às vezes as pessoas podem dizer assim, mas é complicado. A gente hoje, a tecnologia, você pega um produto, você monitora pela internet, o seu computador saiu do mercado, o seu computador já está em via. Então, acho que tecnologia para isso a gente tem, né, deputado? Não tenho dúvida. Outra questão muito atinente à pandemia é a questão principalmente da questão da alimentação e a renda básica. Eu tenho conversado com entidades que trabalham com educação aqui na periferia de São Paulo, por exemplo, e eles dizem, olha, Jeremias, a gente até parou um pouco com o nosso trabalho educativo e estamos dando atenção para a cesta básica, porque os moleques, as crianças, os adolescentes, né, eles chegam aqui sem refeição. Então, como é que eu vou falar para ele de educação sem refeição? E, nesse sentido, o senhor tem um projeto aqui que é o 50 de 2021, Renda Básica Emergencial. O que seria? Então, esse projeto tem a coautoria da deputada Mônica. Da bancada ativista. Da bancada ativista, né? E é um projeto que eu considero da maior importância, porque ele discute um auxílio emergencial. Aliás, o auxílio emergencial que nós discutimos aqui no Bolsa do Povo, entendendo que o governo do estado tem dinheiro, tem recursos. Só para você ter uma ideia, Jeremias, o balanço patrimonial publicado agora mostra que o governo terminou com dinheiro em caixa de 7,4 bilhões. Dinheiro em caixa, não estou falando de superávit financeiro, estou falando de dinheiro. Desses 7,4, mais de 3,8 bilhões é dinheiro que o governo poderia abrir crédito para programas como esse. Infelizmente, o governo se negou a aprovar no Bolsa do Povo um projeto como o auxílio emergencial. E aqui a gente está, então, apresentando ele como um projeto de lei e estabelece a ideia de pagar R$100 para pessoas de famílias em vulnerabilidade. Só para você ter uma ideia, pelos dados do Ministério da Cidadania, aqui no estado de São Paulo a gente tem 1,6 milhões de famílias, o que significa 4,8 milhões de pessoas que poderiam receber R$100 para mitigar essa situação. É verdade que quem tem condições de dar R$600 para as pessoas é o governo federal, mas o governo do estado poderia pagar pelo menos R$100 para cada pessoa que vive numa situação de miserabilidade, de alta vulnerabilidade. Isso impactaria em 3 meses em 1,5 bilhão. A gente está falando de 3 bilhões e 800 milhões, o que teria dinheiro suficiente para poder
pagar esse auxílio às pessoas que mais precisam. E nós estamos, eu acabei de dar a notícia também, não é, deputado, o início da discussão da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nesse sentido, se entidades, por exemplo, podem procurar, então, o senhor para que esse projeto vá em frente, né? Muito obrigado, deputado. A gente já está chegando ao final, mas agradecer imensamente aqui, atualizar a população de... Esses são só alguns dos projetos, mas a gente vai trazendo outros. Vários. Muito obrigado, Jeremias. Um grande abraço, bom programa para vocês. Obrigado também ao senhor.